a executiva atual do Partido dos Trabalhadores aqui do Tupã-Sretã, aqui representado pela atual presidente, a Eliane Mantelli Soares. Ela está na companhia do futuro presidente, porque ele é candidato à presidência do PT em Tupã-Sretã e este processo de eleição ele vai acontecer neste domingo aqui em Tupã-Sretã, na Câmara de Vereadores. Eu, no intervalo agora, comentava com a Eliane se ainda havia espaço, tempo para outras candidaturas. Ela nos informou que já encerrou esse prazo, portanto temos uma candidatura aqui, aqui temos o nome do Pedro, certamente tem a chapa toda que estará sendo avaliada neste domingo, e é claro que é importante estar lá presente os filiados, simpatizantes, enfim, quem queira mais estar participando, para dar validade, homologar esse processo como um todo. Mas a Eliane Mantelli é quem pode nos falar um pouquinho em nome da atual gestão do Partido dos Trabalhadores aqui em Tupã-Sretã. Eliane Mantelli Soares, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes do programa. Com alegria que a gente está aqui. E então hoje a gente veio falar um pouco desse momento que vai acontecer das eleições e do Partido dos Trabalhadores. E essas eleições, elas são municipais, estaduais e nacional. Nesse dia 6 de julho, domingo agora, durante o dia todo na Câmara de Vereadores, os filiados do partido vão escolher o presidente municipal, o presidente estadual e o presidente nacional. E nós somos um partido bem democrático e dentro do partido, na organização do partido, a gente tem também as chapas. Então, nós vamos votar no dia 6, a gente vota no presidente e numa chapa. Cada candidato tem uma chapa, ou às vezes, ou inclusive até mais de uma chapa que o apoia. Então, nesse dia, o filiado vai ter 6 votos a fazer, né? Então, é bem interessante porque as pessoas, os grupos defendem teses e a gente quer, então, que o filiado vá lá e escolha, né? O filiado vá lá e escolha se essa realmente é a tese. Essa tese defende uma proposta para o Brasil, ou para o município, para o estado, né? Defende ideias e ideias práticas, né? Concretas de que possa acontecer para o nosso país. Uhum. Bom, quem pode votar, Eliane? Todo filiado pode votar. Só estar lá presente com um documento com foto. Uhum. Bom, você está encerrando o seu período, né? Não no partido, mas na presidência, né? Você é integrante do partido há muitos anos, está presente lá, mas teve a responsabilidade de conduzir o partido, inclusive em momentos bem importantes, marcantes, como as eleições municipais, todo esse processo que é muito forte para todos os partidos que participam desse processo. Como é que foi essa experiência? Como é que se sente a Eliane saindo da presidência, permanecendo no partido? Eu lembro que quando assumi, era para ser por 3 anos, e enfim, e veio pandemia, e veio a prorrogação de mandato, e no mínimo acho que teve 6 anos aí, né? Então acho que é importante a gente trocar, ter outras pessoas, outras ideias, mesmo que a gente tenha uma linha dentro do partido. Eu sou do partido e vou permanecer, inclusive a gente está apoiando essa chapa. E acho que eu me sinto, assim, agradecida, porque durante todo esse período a gente teve apoio dos filiados, a gente trabalhou junto e sempre pensando e primando pela democracia, né? Ouvindo cada um. Acho que a gente precisa crescer, construir sempre mais, caminhar mais, conviver mais, talvez, com os filiados, ouvir mais tanto os filiados quanto a comunidade. E acho que isso é próprio do partido, né? Os tempos mudaram, como eu disse, 6 anos não foi pouco tempo. Uhum. Hoje, a gente percebe que a mudança é rapidinha, né? De um ano para o outro, as comunidades mudam, as opiniões mudam, as pessoas também, né? Uhum. Porque elas também estão com a informação mais próxima. Então, acho que isso também faz com que também nós, enquanto partido, não mudando nossos ideais e valores, não nesse sentido, mas também faça mudanças e cresça em novas direções, né? Sempre primando pelo melhor para a comunidade, para o social, para aqueles que mais precisam, para aquelas pessoas que estão mais à margem, né? E passando maiores dificuldades. Eu percebo você falando que você continua
digamos assim, entre aspas, com uma paixão pela política, porque às vezes as pessoas, depois desse período todo, 6 anos é um período bastante longo, né? E é bastante desgastante, certamente. Muitos conflitos você deve ter convivido, muitos momentos de angústia ou de ansiedade, enfim. Mas você transparece que permanece muito ligada ainda e participante na política. É porque, na verdade, é verdade que teve muitos momentos de vitórias, de derrotas, né, que a gente participou. Mas isso só serve para a gente crescer. Porque tudo passa pela política, né? Então, eu não posso me distanciar da política. Quando eu vou no mercado, eu estou realizando um ato político, né? Então, eu preciso compreender o que é a política e saber que, né, para mim ter melhores condições de vida para mim, para o meu vizinho, para a minha comunidade, para o meu trabalho, eu preciso votar, eu preciso escolher um representante. Porque a gente vê hoje, né, que é através deles que a gente melhora ou piora a nossa sociedade, né? Então, por isso, eu vou continuar assim, né? Porque eu acho que a persistência, né, a vontade de mudanças, a procura de melhores condições de vida para a nossa sociedade passa pelos partidos políticos. Né? O ano que vem é um ano eleitoral e a gente sabe que, por exemplo, hoje a gente vê vários embates na Câmara dos Deputados, no Senado, e tudo envolve a escolha que eu, enquanto Eliane, aqui de Tupã-Seretã, fez lá nas eleições passadas. Uhum. Vai permanecer em algum cargo ou se afasta da diretoria? Porque o partido, ele tem no seu regimento, então escolhe o presidente e o vice, e tem as chapas, né? Pessoas que são integrantes ou suplentes. Eu permaneço ali, então, como suplente nessa chapa, na chapa. Perfeito. São 9h08, eu vou fazer um rápido intervalo comercial. A Eliane permanece aqui junto conosco. A gente vai colocar na conversa o Pedro Costa, que está aqui junto conosco e que está colocando o seu nome, o nome da chapa que ele representa, à disposição dos filiados para ser homologada nesse domingo na Câmara de Vereadores, na eleição que vai estar acontecendo, então, naquele local, com o processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores, também chamado de PED, né? PED. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a atual presidente do Partido dos Trabalhadores, Eliane Mantelli Soares, que no bloco anterior nos falou um pouquinho deste mandato que ela está e que teve essa excepcionalidade, né? Seriam 4 anos, ela foi prorrogada por mais 2, tivemos aquela questão da pandemia, enfim, todas essas questões aí que ela vivenciou, junto com a diretoria lá. E agora, anunciando já a candidatura de uma chapa única que estará participando do processo das eleições diretas do Partido dos Trabalhadores nesse domingo aqui em Tupã-Seretã. Chapa única aqui, municipal. Teremos também eleições estaduais, eleição nacional, né? Todos esses cargos estarão sendo escolhidos pelos integrantes do Partido dos Trabalhadores neste domingo, a partir das 9 horas, durante todo o dia, das 9 às 17 horas, na Câmara de Vereadores de Tupã-Seretã. E agora a gente vai conversar com o candidato, com o Pedro Costa, que está aqui junto conosco. Aliás, o Pedro, um tupã-seretanense que por muito tempo atuou profissionalmente e politicamente também em Tupã-Seretã. Depois uma questão profissional o afastou de nossa comunidade por algumas décadas aí, mas agora na condição de quem já fez a sua parte aí no trabalho e está tendo merecido descanso, não está querendo descansar, está querendo trabalhar. Pedro Costa está se dedicando aí a voltar a ter a sua atividade junto à nossa comunidade com mais intensidade no aspecto político. Pedro Costa, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. É uma satisfação voltar, né? Faz 25 anos que eu não entrava nos estúdios da Rádio mesmo? Tupã. 25 anos. Poxa, que pena. Mas que bom que pôde retornar. Foi na eleição, né? do ano 2000 que teve o debate. Foi a última vez que nós tivemos aqui. Que pena. É uma alegria voltar aqui aos estúdios, né? Igualmente recebê-lo aqui junto conosco. Pedro, profissionalmente concluiu as suas atividades profissionais, a sua vida está numa boa, está com saúde, pode ainda seguir a vida, tem a sua chácara, tem a sua atividade aí, pode ficar lá fora, cuidando do seu parreiral, tomando seu mate, seu vinho, escutando a Rádio Tupã, mas não, resolveu se colocar à disposição da comunidade para atuar em um cargo que exige bastante a presidência do Partido dos Trabalhadores. O que te levou a essa decisão, Pedro?
Pois é, de fato, essa opção que tu coloca aí é boa, né? A gente fica tranquilo, mas como a Eliane falou antes, a política ela não é uma necessidade, né? Na verdade, é como almoçar, jantar, né? Deveria ser para a maioria das pessoas, né? Compreender, aprofundar a política. E eu acho que o momento ele exige hoje que a gente qualifique o debate sobre a política em si, sobre o processo democrático. Eu sou um cara radicalmente democrático, né? Eu acho que tenho lido muito sobre isso, todas as revoluções que caminharam para um processo de negação da democracia do processo via voto ou via participação direta, elas até iniciaram bem nos primeiros anos, mas sempre acabam mal. Né? Uhum. E acabam com muito sofrimento. Pode pegar todos os países que passaram por processos ditatoriais, eles não acabaram bem. Embora tivesse avanços, né? A gente reconhece em alguns momentos da história. Então, eu acho que o que me leva a vir hoje a conversar, participar da política, participar do partido, é justamente a relevância que esse nosso partido tem, né? O maior partido da América Latina. Eu acho que é o segundo maior partido do Brasil em termos de filiados, né? E que nesses anos todos da democratização do ano 88, da década de 80, né, que começou a democratização no Brasil, até agora ele é um partido que viveu intensamente, né, e participou intensamente dos grandes debates nacionais. Então é um partido relevante, né? Tivemos vários mandatos de presidente, né? 2 mandatos do presidente Lula, um da Dilma, 1,5, né? E mais agora do presidente Lula. E nós precisamos, nesse momento histórico do Brasil e do mundo, né? Em que as redes sociais elas causam uma confusão mental nas pessoas, né? Eu ainda gosto do bom e velho rádio, né? Porque as informações aqui antes de ir para o ar, o Miguelzinho, a sua equipe, checam, verificam a veracidade e colocam com responsabilidade isso para a sociedade. Hoje nós temos as pessoas, cada um com seu celular, sabe lá, ouvindo, né? E lendo o quê, né? Que tu não sabe nem quem é que produziu. E isso aí causa uma confusão, né? Ao ponto de pessoas achar que um processo ditatorial é melhor que um processo democrático. A gente reconhece que o processo democrático é lento. Às vezes a gente se cansa, né? Se chateia, e muitos debates, né? Mas não há nada melhor que isso, né? Esses dias eu estava assistindo um debate do Bresser Pereira, o economista, aquele ao alto dos seus 92 anos, e ele falando, né? A democracia é bom para o pobre e para o rico, porque os regimes ditatorial, no momento em que tu não aceita aquela linha, pode ser rico, eles vão te pegar mesmo. Uhum. Ele dizia, né? Eu digo, bem boa análise do Bresser Pereira. Então, ela é importante, né? E esse momento exige isso. Eu não pude me esquivar, né, do convite dos companheiros aqui de Tupã, pensando justamente nisso. Certo. Nós precisamos avançar nesse debate aí do fortalecimento da democracia, né? E o partido ele tem uma relevância muito importante, né, para o Brasil e localmente. Eu sempre cito, estava falando hoje, o Instituto Federal Farroupilha é um processo revolucionário aqui na região e para Tupã, né? Quando eu saí daqui não tinha, né? Depois agora eu volto, eu vejo quantas pessoas estudaram, se formaram, tem até professor universitário que passou por ali. Uhum. Hoje aqui de Tupã-Ciretã, primeiro lugar inclusive aí no outro estado, é um rapaz daqui de Tupã, que passaram, né, um instituto e todos esses projetos educacionais, que na época era o ministro Haddad, inclusive, que é o ministro da Economia hoje, eles não vieram com muita facilidade, né? Porque todos os nossos governos nacionais, nós sempre tivemos minoria no Congresso. Hoje, o PT, a nível federal, o governo Lula, o presidente Lula, pode contar com 100 deputados. O resto ele tem que negociar. E aí é que está a arte da política. Tem que negociar com todo esse povo, com esses 400. Então, para trazer um IFE para Tupã-Ciretã não foi moleza, porque se envolve orçamento, envolve investimentos, isso
tem setores, né, que acham que não deve se investir muito recurso nisso ou que tem que tirar de algum lugar para colocar no outro. Então, nada é fácil, né, para se fazer esses grandes projetos, mas o partido sempre trouxe coisas importantes, né, para aqui, para a região e para Tupã-Ciretã. Né? Sem dúvida. Realmente, quando construído gradativamente, com solidez, o processo sempre é mais estável, mais harmônico, né? E vários estadistas citam isso, né? De que a democracia é o pior sistema de governo do mundo, mas é o único que funciona, né? Que tem igualdade para as outras pessoas. Ele, sem dúvida, dá muito trabalho para acontecer. E a gente vê países que são consolidados, Reino Unido, outros países que são assim, que ainda estão num processo muito forte de acirramento, de discussões, de debates, e isso é normal que aconteça numa sociedade. Bom, Pedro, e aí? Quem é que vai lhe acompanhar? Você vai na condição de candidato à presidência. Quem mais compõe a sua diretoria? Nós temos a lista da chapa, né? Uhum. Que nós temos, mas o nosso vice vai ser o Conceição, né? Que é o Antônio Carlos Conceição, que é um assentado lá do assentamento. Coincidentemente, o nome dele é o mesmo da localidade. Não é que seja dele a localidade, é só uma coincidência. Que vai participar aqui como vice-presidente, né? Uhum. E depois nós temos um conjunto aqui dos companheiros filiados no PT, o seu Arlindo, a Divanira, a própria Eliane, né? Continua na chapa, né? Uhum. E o processo de gestão do PT, ele é bastante coletivo, né? Então, essa chapa depois é que vai sentar, se reunir e fazer o planejamento, né, estratégico para os 4 anos, o planejamento estratégico, que é de longo prazo, né, de 4 anos pelo menos, e depois o planejamento anual, né, e as formas de execução. É isso que a gente vai fazer. Perfeito. Então não tem nada ainda muito definido agora, porque é da nossa maneira de ser, né, se reunir, planejar e depois executar. Então provavelmente daqui meio ano aí, daqui poucos meses, aliás, a gente já vai ter aí um planejamento das nossas ações, né? Com as nossas linhas aí. A Eliane já comentou, nós teremos nesse domingo não só a eleição municipal, mas também outros níveis serão eleitos aqui em Tupã-Ciretã. A sua chapa tem vinculação, apoia alguma candidatura estadual, nacional do partido? Nós deixamos em aberto. Claro, cada um de nós aqui, dos filiados da equipe mais de ponta aí do PT, tem as suas preferências, obviamente, né? Mas nós deixamos aberto, né? A gente está divulgando aí os links, né? Hoje todo mundo tem internet, tem celular, né? Então a gente divulga os links dos debates, né? Para que cada um possa apreciar ali o seu candidato. Mas nós temos, né, o PT é um partido plural, bastante diversificado em termos de ideias, né? Mas nós temos desde a chapa que questiona, por exemplo, as emendas parlamentares, que era uma coisa dos fundamentos do partido, né? Essa questão das emendas parlamentares. Temos candidatos que questionam a eleição indefinida do mesmo deputado, né? Não há uma diversidade, né? E isso está associado também às emendas, uma vez que tu entra lá, depois com o conjunto de dinheiro que tu tem... Consegue se manter. Tu não sai mais. Né? E o partido não foi criado para isso, mas ao longo do tempo foi sendo absorvido pelo processo, né? Está no jogo, né? Tá no jogo. É o jogo de hoje. Está no jogo de hoje. Mas não quer dizer que a gente também não possa questionar. Claro. E nós queremos para os próximos... Essa é a democracia. tempos. Você está no jogo, você questiona, você discute. Porque, nós nascemos como um partido democrático, de plural, né, de diversas ideias, e queremos reforçar essa ideia de que tem coisas questionáveis. Né? Nós precisamos saber bem, por exemplo, nós temos um presidente da República que não consegue baixar os juros, e os juros são fundamentais para o desenvolvimento da economia. Tem saída para isso? O partido quer saber isso, né? Não ficar somente em cima dos mandatos, mas nós aqui da base, os nossos filiados, quer saber, mas que confusão é essa, né? Que sistema é esse? Será que não tem como fazer uma reforma no sistema político com o tempo, né? É um dos projetos. Então, todos esses candidatos abordam alguns aspectos desses. Inclusive, né, eu sou um que defendo isso, né, nós temos que fazer um congresso nacional do partido. É o 8º congresso, já teve 7, né, no passado, o 8º congresso, para definir linhas claras sobre isso, né, sobre essas questões nacionais. Não pode ser, o filiado não pode ser apenas lá
um cidadão que está no partido porque, como se fosse do Grêmio, do Inter, do São Luís lá de Juí, né? Não, ele tem que saber por que ele está ali, né? E que linhas são defendidas, né? Para que ele possa ter uma participação efetiva mesmo, né? Como cidadão. Então, isso está em jogo nesse PED, né? Retomar esses debates, né? E por isso que esse processo de eleição agora ele é muito importante para o partido, né? Claro, embora tenha essa diversidade, mas esse processo vai unificar mais o partido, né? Ele vai sair unificado em cima de linhas mais claras de atuação. Eliane, quantas pessoas, quantos podem votar? Tem esse número? Nós somos hoje em torno de 200 filiados aqui no município. Todos esses filiados podem votar. Muito bem. Todo mundo está apto a votar. Ok. Bom, provavelmente 99,9% vai ser homologado o Pedro, até porque não há outra chapa colocada e normalmente quando há uma candidatura única isso é consolidado, mas vamos aguardar isso para oficializar. Isso oficializado, isso concluído, Pedro, já existe um plano de datas, de reuniões, o que você planeja, caso consolidado aí a sua presidência, a partir de assumir o partido? Como eu levantei antes, a primeira medida vai ser nós reunir um grupo ampliado, né, que a gente chama, seria a direção e mais um conjunto de filiados, né, o máximo que puder, né, e a gente fazer uma espécie de um primeiro seminário aí, um primeiro encontro, né, para a gente perceber como é que os filiados estão percebendo a conjuntura atual, né, a conjuntura local, a conjuntura estadual e a conjuntura nacional, né, e já no sentido de se preparar também para o ano que vem. Nós temos uma eleição nacional e uma eleição estadual, é um ano muito, muito importante, né, que já está em cima do laço aí, né, logo aí. Logo aí já começa. Então, as primeiras ações vão ser essa, reunir para a gente estabelecer esse planejamento, iniciar esse planejamento estratégico e o planejamento de curto prazo também, planejamento anual e semestral. Bom, são 9h30, nós estamos com o programa Variedades, recebendo a Eliane Mantelli, atual presidente, e o Pedro Costa, que é candidato a assumir a presidência do Partido dos Trabalhadores, nesse processo que vai estar acontecendo nesse domingo, nacionalmente, aqui em Tupã-Siretã. Ele estará acontecendo na Câmara de Vereadores, a partir das 9 horas, o PED, Processo de Eleição Direta do Partido dos Trabalhadores, elegendo aí as presidências, né, das executivas municipais, estadual e nacional. Eu quero agradecer a presença, a visita aí da Eliane e do Pedro Costa, agradecer a Eliane, inclusive, nesse período de 6 anos que ela esteve na presidência, sempre atendeu a nossas solicitações, sempre disponível para nos trazer informações, participando da nossa programação, enfim, tá fazendo com que fosse possível a gente trazer para a nossa audiência as informações de um partido importante, como é o Partido dos Trabalhadores. Então, obrigado pela sua parceria, Eliane, e claro que a gente permanece à disposição nesse e em outros momentos também. Mas mais algum detalhe? Vou deixar o Pedro, depois a Eliane, que é a atual presidente, ela que hoje está na presidência, responsável do partido, possa nos falar. Mas, Pedro, mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Não, acho que é convidar, né, os nossos filiados, né, para domingo se fazerem presente lá no processo eleitoral e, por acaso, alguém não tem ainda acesso aí aos nossos candidatos nacionais e estaduais, nos procurem, né? O pessoal tem o nosso telefone aí que a gente manda o link dos debates para que eles possam avaliar, né, o conteúdo Os debates não são longos, são 10 minutos de fala de cada candidato, então dá bem para fazer uma síntese e tirar dali. Isso fica disponível também, o debate ele fica disponível depois, o pessoal pode acompanhar. Exatamente. Né? E também reforçar aí, né, que a nível de municípios nós temos um vereador, né? O vereador Claudio Miro, que tem feito um trabalho aí de fiscalização, como deve ser mesmo o vereador, né? Fiscalizar, avaliar o que está ocorrendo no município, e ele está fazendo bem isso, fazendo um bom trabalho na nossa avaliação, né? E a gente pretende no futuro, quem sabe, poder ampliar essa nossa bancada, né? Sempre no sentido de contribuir com o desenvolvimento de Tupã. Eu acho que a democracia ela tem essa necessidade de ter oposição. Eu até ouvi por 2 vezes aqui em Tupã uma liderança falar da extirpar a oposição. Eu digo, então não é democracia. Os regimes que extirparam a oposição, eles viraram uma ditadura, né?
E ditadura, no meu ver, pode ser que alguém concorde, no meu ver, ela nunca vai dar boa coisa, né? Então, eu acho que não, a oposição é necessária. Claro que uma coisa é tu ser contra tudo, outra coisa é tu fazer uma oposição qualificada, avaliar aquilo que é importante, aquilo que está indo bem, né? Melhorar aquilo, inclusive. Então, isso é importante, faz parte da democracia ser oposição, não há nenhum problema. Não somos inimigos, nós somos apenas opositores, né? Que cumpre um papel democrático, né, no país, fazer oposição. Tem uma coisa que se chama adversário, né, que quer dizer que conta um verso diferente do outro, né? Ele é adverso ao outro, não é inimigo do outro, né? Sem dúvida, bem colocado. Exatamente. Bem, Eliane, mais algum detalhe, por favor? Eu quero agradecer à rádio por sempre estar à disposição da gente, né, durante esse período, e agradecer por sempre a abertura e que a gente poder trazer as notícias ou participar e convocar os filiados para domingo ir votar, que é muito importante o voto. Já que nós estamos falando tanto aqui de democracia, né? Esse momento aqui local é um candidato, mas a nível estadual e nacional são mais de um candidato. Então, o filiado pode, nesse momento, também decidir quem é o seu líder interno, que ele quer que continue. Após a eleição, terão encontros para debate, para elaborar aí a linha do partido para a eleição do ano que vem, para elaborar a linha do partido para os próximos 4 anos. Então, você, filiado, venha votar e escolher o seu presidente que você quer para o Estado e para o Brasil. Isso é muito importante. Nós sabemos que tem vários candidatos, e eu admiro o líder democrático. Porque um líder na democracia, ele ouve opiniões. Olha, deve ser difícil. Às vezes eu penso que estar presidente, estar governador numa democracia, estar prefeito, deve ouvir opiniões diversas. Porque eu, enquanto presidente de um partido, com aí em torno de 200 filiados, ouvi várias opiniões diversas. Mas isso que se dá o crescimento. Né? A gente vê o que é importante, é salutar e que é realmente aquela opinião tem sentido e o que não tem sentido, né? Então, isso faz a gente crescer, que enquanto que você só tendo a sua opinião e querendo fazer do seu jeito, né? Nem sempre é crescimento, nem sempre é crescimento para você e para a sua comunidade. Então, a democracia é isso. E é desafiador, mas também é grandioso. Então, né, eu convido os filiados para ir lá e escolher essa pessoa que vai, então, estar à frente do nosso partido nesses próximos 4 anos. E agradeço também todo o filiado que apoiou, agradeço toda a comunidade de Tupã, né, que também apoiou e apoia sempre o nosso partido. Eliane Mantelli Soares e Pedro Costa nos trouxeram informações nesta manhã, relatando um pouco mais do processo que estará acontecendo nacionalmente. A Quinto Tupã-Ciretã será na Câmara de Vereadores das 17 horas, do PED, Processo de Eleição Direta do Partido dos Trabalhadores. 9h36, você está com a Tupã.